Olá, pessoal, eu sou Joyce Rodrigues, educadora e mentora financeira, e hoje estou aqui para trazer para vocês um assunto de extrema importância que é a organização financeira, tá? Hoje nós vamos fazer uma analogia das nossas finanças com a nossa casa, para que vocês consigam entender de forma prática como aplicar esse assunto na vida de vocês. Então, retomando aqui, né? Como estão as suas finanças hoje? Eu trouxe aqui uma figura para vocês que representa dois estilos de casa. E em qual casa você gostaria de morar? Eu tenho certeza que a maioria gostaria de morar na casa organizada, certo? Eu também. Muito melhor uma casa organizada do que uma casa desorganizada, não é mesmo? E qual a importância, então, da gente trazer essa organização para o cenário da nossa vida financeira? Porque assim como essa casa, com certeza a que está bagunçada, vocês não vão conseguir encontrar aquilo que vocês precisam, diferente da casa que está arrumada, né? E fora que uma casa bagunçada, ela não vai trazer saúde para a vida de vocês. A mesma coisa acontece com dinheiro. Então, embora possa parecer coisas completamente diferentes, no decorrer desse vídeo vocês vão entender que são coisas que têm tudo a ver e que caminham para o mesmo sentido, tá? Então vamos colocar ordem nessa bagunça. E para a gente colocar ordem em uma casa, como que a gente começa essa arrumação? Bom, se a gente pegar um quarto, geralmente nós começamos a arrumar esse quarto pelo guarda-roupa. E o que você começa a fazer quando você vai arrumar esse guarda-roupa? Você tira tudo para fora, pelo menos eu sou assim, tá? Eu tiro tudo para fora para entender o que tem dentro daquele guarda-roupa, o que precisa ficar, o que precisa sair, para depois começar a organizar o guarda-roupa. E nas finanças não é diferente. Mas como que vocês vão conseguir fazer isso com as finanças de vocês? Vocês vão precisar olhar para todas as contas que vocês têm. Então, seja cartão de crédito, se tem 3 contas bancárias diferentes, as contas da despesa da casa de vocês. Então, essa arrumação, esse o guarda-roupa das finanças que vocês vão precisar olhar. E por onde começamos a organizar, então, esse guarda-roupa? Primeiro, pelas gavetas das necessidades básicas, gente. E com as finanças não é diferente. Não adianta vocês começarem a olhar as finanças de vocês pelas coisas que dão prazer. Seria ótimo, né? Eu gosto muito, né, de ter lazer, de curtir com a família, tá? Então, seria muito legal que essa fosse a primeira gaveta, porque aquilo que traz bem-estar, a gente normalmente quer olhar primeiro. Só que a gente precisa ter a visão de que a gente precisa cumprir primeiro as nossas necessidades básicas. Porque, afinal, se as nossas necessidades básicas não forem supridas, a gente não consegue dar andamento nas demais áreas da nossa vida, tá? Então, no armário, a gente começa pela gaveta das pequenas coisas. Já nas finanças, a gente começa pelas necessidades básicas. E o que são as nossas necessidades básicas? As necessidades básicas são aquelas necessárias à nossa sobrevivência, tá? Então, vai estar no topo da nossa organização financeira moradia e tudo que tem dentro da moradia. Então, luz, alimentação, vestimenta, todas essas coisas vão estar ali na gaveta das necessidades básicas. E depois a gente vai passando para as demais gavetas. Então, saúde, educação e os cuidados pessoais que a gente precisa ter também. E como planejar, então, essa organização e essas gavetas, né? Eu trouxe aqui para vocês um modelo chamado 50-30-20, que é o modelo básico utilizado na organização financeira. E o que significa essa divisão 50-30-20, né? Nada mais é do que a divisão do percentual da renda de vocês. 50% deve ser utilizado para cobrir todas as suas necessidades básicas,
tá? Essa é a regra geral, mas a gente entende que essa não é uma regra que é engessada. Então, nem todas as pessoas vão conseguir se enquadrar na regra 50-30-20. Mas o que a gente precisa estar atento aqui é que a gente precisa separar uma parte da nossa renda para que cubra os nossos investimentos, tá? Então, seguindo aqui, 50% para as necessidades básicas de vocês, ou seja, aquelas necessidades que a gente já viu aqui, que eu falei, sobre moradia, sobre alimentação, tudo que envolve a sobrevivência de vocês, tá? Em seguida, a gente vem com 30% da nossa renda que deveria ser destinado para as despesas variáveis. E o que são as despesas variáveis? Aqui entra, então, gente, o nosso lazer. Então, tudo aquilo que a gente gosta de fazer, uma viagem, um jantar no final de semana com a família ou com o marido, né? Entra aqui nessa parte de renda variável, que seria os 30% da nossa renda. E 20% da nossa renda seria, então, aí o nosso colchão financeiro, a nossa reserva financeira. Há quem goste de chamar a reserva financeira também de reserva de emergência, né? Eu não gosto muito desse termo, porque toda vez que a gente utiliza emergência, né, se a gente utiliza o termo emergência, vai ficar naquela cabeça de que toda hora tem uma emergência e a gente vai precisar desse dinheiro. Então, eu prefiro utilizar o termo reserva financeira, porque a reserva financeira ela pode ser destinada para vários temas que vocês queiram utilizar. Então, uma viagem futura, a compra de um bem futuro, pode entrar aqui nessa renda de 20%, tá? E para as pessoas que não se encaixam na distribuição, então, precisa ser estudada qual a melhor forma de distribuir a sua renda, tá? Mas o importante é que consiga destinar pelo menos de 5% a 10% para a reserva financeira, para que aí vocês consigam, então, como eu falei, ter saúde financeira na vida de vocês. E depois de organizada essas gavetas das necessidades básicas, o que acontece? A gente começa a verificar, né? Será que sobrou espaço nesse guarda-roupa? Será que sobrou espaço para entrar novas coisas? Ou eu preciso tirar? A mesma coisa vai acontecer com o nosso dinheiro, tá? Então, depois de organizado todas as contas de vocês, depois que vocês olharam todas as contas bancárias, todos os boletos, será que sobrou dinheiro? Ou será que só tem despesa? Aqui é um momento de alerta, que vocês precisam estar atentos. Se sobrou dinheiro, isso é ótimo, tá? O cenário ideal, o cenário que a gente espera que aconteça é que no final do mês o nosso dinheiro sobre, não seja totalmente utilizado. Agora, se só tem despesas, nós vamos precisar voltar e olhar a organização dessas gavetas. E aí, o que acontece? Se só tem despesa, você vai seguir, então, arrumando essa gaveta, até que todas as suas necessidades caibam dentro dessa gaveta, tá? Assim, você vai descobrir se cabe ou se não cabe, e se está sobrando ou se não está sobrando no seu dinheiro, tá? E quanto é que sobra e quanto é que falta. Porque não adianta só saber se está sobrando ou se está faltando, né? Se está faltando, você precisa entender o porquê que está faltando e o que você precisa fazer para resolver esse problema de falta. E se está sobrando, aonde que você vai alocar essa sobra? O que acontece é que aqui nesse momento, as pessoas que têm sobra e que não são educadas financeiramente, elas acreditam que não precisam, então, cuidar do dinheiro. E aqui começa, então, a ocorrer o erro na vida financeira de muitas pessoas. Sobrou dinheiro, o que acontece, né? A nossa mente, ela é moldada por prazer, ela é motivada. Então, sobrou dinheiro, eu vou comprar uma roupa nova. Sobrou dinheiro, eu vou jantar num restaurante novo hoje. Ou então, vou fazer uma viagem nova. Ótimo. Se o dinheiro está sobrando e você tem a sua reserva financeira montada, aproveita, curte a sua vida, curte o seu dinheiro e curte a sua organização financeira. Mas se a sua reserva financeira ainda não foi montada, então você precisa tomar cuidado com o que sobrou do seu dinheiro, tá?
E aí, após uma arrumação na nossa casa, geralmente a gente se desfaz de algumas coisas, né? Nas finanças, você analisa se pode cortar alguma despesa. Então, como eu falei aqui, né, se você tá com despesas maiores do que as suas receitas, você precisa olhar aonde você vai poder cortar e o que você precisa cortar, né? Ou aonde você precisa aumentar. Então, você já encontrou objetos sem sentido na sua casa quando você faz uma arrumação? Eu tenho certeza que sim, né? Eu acho muita coisa perdida na minha casa quando eu vou fazer uma faxina. É muito comum, então, principalmente se a gente vai num shopping ou até mesmo no supermercado, quando a gente vai sem uma lista de supermercado, né? É muito comum que a gente volte para casa com coisas que não estavam na lista, né? E esse dinheiro, ele saiu de algum lugar, ele saiu do seu bolso. E nas finanças, nós chamamos, então, isso de despesas fantasmas, tá? As despesas fantasmas, elas costumam ser tarifas bancárias que a gente nem olha. Acontece lá vários descontos na nossa conta bancária e a gente não está acostumado a ver. Estacionamento, então, vai na padaria, vai no supermercado, é cansativo ir de bicicleta, é cansativo ir a pé, então vou pegar o carro rapidinho, mas se esquece que precisa pagar o estacionamento. E será que havia necessidade de você estar ali naquele local de carro? Uma assinatura que muitas vezes a gente não utiliza, né? Inclusive até assinatura de academia, que muitas das vezes a gente não frequenta, tá? Então, vocês precisam estar atentos a essas despesas, chamadas de despesas fantasmas. Por hoje é só, e no próximo vídeo eu vou trazer mais conteúdos para vocês que tenham a ver com esse tema de organização financeira.